As pessoas estão montando suas identidades em bolhas. Hoje você tem uma geração muito hábil tecnologicamente, mas muito superficial quando se trata de pensar a vida. Aí se você jogar isso para sentido e propósito, eles estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E tem uma coisa nessa geração, e nas gerações, né, que eles querem atingir coisas materiais muito rápido. E o pior, atalhos, como se na vida não tem atalhos, não tem jeito. A vida é um game que, assim, se você pular etapas, a vida vai te jogar para volta. Volte 3 casas. Volta 3 casas, não tem a menor dúvida. E isso faz com que você tenha hoje jovens que estão materialmente muito bem e muito rapidamente. Verdade. E ao mesmo tempo... A tecnologia possibilita isso, né? Possibilita. E cai num vazio que é abissal. A gente nunca teve tantas pessoas tirando a vida e tão jovens. Não precisa muito. Eu desde há 2 anos eu peço para a equipe falar assim, olha, quem está deixando de existir, quem está se tirando a vida nesse universo digital. Verdade. Tem muito. Mas é muito mais do que a gente imagina. E pessoas que estão sempre... Ou que estão à beira ou que estão numa depressão profunda. Exatamente. E eu vejo as pessoas falando sobre depressão nas redes sociais, essas pessoas famosas, ricas, e muita gente falando, cara, você tem tudo. Que ridículo isso. Como que você pode estar assim se você tem tudo? As pessoas não entendem. Não. Porque as pessoas realmente começaram a acreditar que ter tudo é material. E tudo, na realidade, é sentido e propósito. E outra, é uma vida editada. A vida que ela tá vendo daquela pessoa na rede social é só a parte boa. Quando ela vê a pessoa mal, ela toma um susto e fala assim, ué, e as viagens? E as mulheres? E as roupas caras? E aí bate forte. Tem uma frase do Jung que eu adoro, que ele diz assim, todos nós nascemos originais, mas morremos cópia. É lindo isso, porque a gente vive numa sociedade que todo mundo nasce original, mas Verdade. Aí você vai no movimento de massa fazendo tudo que as pessoas fazem, sendo moldado, usando a mesma marca, o que se espera, e aí você morre cópia. E agora o que se espera é que você seja popular, que tenha likes, que tenha influência, Exatamente. Mas nunca foi assim. Eu acho que a gente está atingindo o pico disso, no sentido assim, a gente começa a ver as consequências disso. Um vazio, uma compulsão por likes, uma compulsão por uma coisa que você já não sabe nem o que está fazendo, coisas que você está fazendo sem propósito, está fazendo por fazer. Verdade. Né? E a gente vai começar a mudar. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai começar a ter uma rede social, um YouTube que vai ser mais compatível com o que vai ficar. Também acho. Eu acredito. Até a nível de cancelamento também, a gente teve uma saturação, né, de cancelamento em cima de cancelamento, de tentativa de destruição de reputação que foi cansando no nível e estressando no nível que hoje em dia cancelamento dura 1 dia, 2 dias e daqui a pouco é outro. Era como se fosse página de jornal antigamente, você lembra? Que a gente fala, o jornal de hoje embrulha o lixo de amanhã. Tá acontecendo isso. Agora, eu acho tão interessante que fez-se um tribunal na rede social, né? Uma coisa assim, tribunal medieval. E eu acho bem interessante porque a gente viu a diferença de quem é de verdade, quem passou pelo cancelamento e continuou trabalhando, e continuou fazendo suas coisas. Porque aqueles que sucumbiram, na realidade, não eram de verdade. Ou eram muito atrelados a esse público. Ou era tão atrelado à sua existência, à sua identidade, a essa aprovação. Né, por esse público, né? Exatamente. Não tem tem perigo, jeito. Né? É um perigo, porque quem são essas pessoas? É um perigo esse sequestro pelo público, eu vejo até aqui. Se o público gosta de algum aspecto seu, ele vai querer só aquilo. E se você falar uma coisa que seja um pouquinho diferente... Pronto, eu te respeitava, agora eu não gosto mais. Deixando de seguir. Você já passou por isso? Claro, é muito interessante. Claro. Eu acho... Principalmente pelas pessoas que eu convido aqui. Vilela chamando tal pessoa, parando de seguir. Comecei a passar por isso no Pod People, Vilela. Tipo assim, você vai chamar fulano, vai chamar... Vai dar palco. Gente... Não é chamar, não quer dizer que eu sou a favor, mas eu quero ouvir pessoas. Eu acho que a grande revolução do podcast foi exatamente isso. Você ouvir de forma mais profunda, menos superficial, pessoas de diferentes aspectos. E eu acredito muito que as diferenças nos fazem mais a gente. Poxa,
Eu concordo total. Porque assim, quando você é diferente de mim, Vilela, a gente conversa, eu paro e falo assim, caramba, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Ou você me acrescenta um ponto de vista que eu nunca tinha visto, ou então acontece uma coisa, eu falo, não tem nada a ver isso pra mim. E tudo bem, porque eu falo assim, não, a minha praia é outra. Respeito a praia dele, mas a minha é outra. Então, um bom diálogo sempre nos engrandece, de uma maneira ou de outra. Você tá falando uma coisa básica. Você tá me ouvindo e eu tô te ouvindo. As pessoas não estão ouvindo as pessoas. Elas só estão esperando a chance delas falarem, vomitarem o que elas estão falando e ou se reunir com pessoas que reafirmem as próprias crenças delas. Elas não... Parece que as pessoas estão tão machucadas ou tão com medo de ouvir coisas que possam balançar as crenças delas que elas simplesmente se colocam em bolhas e podem conviver isso a vida inteira acreditando que aquilo é a verdade delas. Isso me dá um pouco de medo, porque isso diz o seguinte: as pessoas estão montando suas identidades em bolhas. Então, quando você discorda, porque faz parte da vida, né? Isso significa que você está rejeitando aquela pessoa, e você não está rejeitando, você não está contra ela. Você tem um ponto de vista diferente. É só isso. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.